podcast Entrevista. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Alexandra Mota. O nosso convidado, ele é amante e empresário do automobilismo. Portanto, meus amores, vamos bater um papo e conhecer um pouco desse mundo tão fascinante que é o mundo do automobilismo. E eu tenho o prazer de conversar com o nosso querido Jairo Rocha. Tudo bem com você, Jairo? Tudo bom, Alexandra? Tudo ótimo. É um prazer enorme também participar, né, dessa entrevista. Muito obrigado pelo convite. E como você falou, vamos sim explorar um pouco, né, desse mundo do automobilismo. E para quem é entusiasta, né, para quem gosta e para quem quer conhecer um pouco mais, tomara que eu possa passar algumas informações interessantes aí para o pessoal conhecer. Jairo, então, assim, conta pra gente quando começou a sua paixão pelo automobilismo. Olha, Alexandre, eu acho que vem de vidas passadas, viu? Porque desde que eu nasci, assim, as memórias mais remotas que eu tenho é da minha infância acompanhando meu pai, né, assistindo as corridas de Fórmula 1, naquele tempo, assim, até onde a minha memória consegue chegar ali, mais ou menos no 1980, 80 e pouco, né? Então, pilotos, né? Também era uma época mágica, né? Da Fórmula 1, né? Com Nelson Piquet, Niki Lauda, né? O Alan Prost também já estava fazendo ali cena, né? E depois tudo cresceu, né? Com a chegada do Ayrton Senna, né? O Emerson na Fórmula Indy, o Emerson Fittipaldi. Então, foi uma era realmente muito mágica, né, do nosso automobilismo, muito forte mundialmente, né, os nossos primeiros desbravadores, né, do automobilismo no mundo. Então, aí a partir daí, a minha mãe também sempre gostou demais. Então, foi uma coisa de família e que eu também nasci com o mesmo combustível, né, nas veias. E a partir daí, aí, lógico, a primeira coisa, eu não sonhava em ser jogador de futebol como a maioria dos brasileiros, né? Meu sonho era ser piloto de corrida, né? Quem sabe chegar na Fórmula 1, então eu não tinha noção, né, o que era ou não possível, né? Mas isso foi, sem dúvida, assim, uma época que me traz muita nostalgia, e a partir daí eu sempre segui, né? Sempre segui amante do automobilismo. Nós tínhamos também categorias muito latentes, né? Era muito forte o automobilismo, né? No Brasil, até Era. por conta dessa época da Fórmula 1. Então nós tínhamos a própria Stock Car, né? Que era transmitida em TV aberta, ainda é, né? Lógico, mas com pilotos, né, de uma época, como a gente chama hoje, dos dinossauros da Stock Car, né, que hoje já está aí na segunda geração, né, então quase É. terceira geração, e assim, os campeonatos de marcas também, né, marcas e pilotos. Então, por exemplo, o Matheus, que hoje tem equipe de Stock Car, né, eu vi ele correndo em marcas, Fábio Souto-Maior, Fábio Greco, né, tantos, eu não quero ficar citando nomes para não ser injusto, né, mas, enfim, Chico Serra, Ingo Hoffmann, Paulo Gomes. Então, eram feras aí que sempre abriram, né, os caminhos para que a gente amasse, né, cada vez mais o automobilismo. E aí, a partir da adolescência, né, meu pai sempre trabalhava muito, né, mas nunca foi de uma classe alta, né, nós nunca fomos. Então, mas eu procurava sempre ia com alguém, se não com meu pai, com amigos, com vizinho, pedia Dava para um me jeito. levarem, pedia para me levarem. Então, eu frequento Interlagos assim há mais de 30 anos, né? 35 anos praticamente. Então, sou de São Paulo capital, né? Sou privilegiado, né, por ter esse templo, né, do automobilismo tão perto aqui de mim. Então, não podia deixar de aproveitar amando tanto automobilismo, né? E me fala uma coisa, por que que você decidiu ser empresário do automobilismo? Olha, foi uma decisão quase que assim como
uma oportunidade, né, de tentar ajudar, né, um amigo, né, um piloto. Nessa participação, né, que eu tive na juventude, né, dentro do kart, lembra, né, que eu tinha o sonho de ser piloto, mas eu não tinha, né, condições dentro da família para isso. Então, mas aí depois da juventude eu não tinha condições de investimento de família, nada para ser piloto, né? E aquela história, ou eu trabalho, né? Ou eu trabalhava, enfim, para me manter, ou eu corria. E aí, e assim, nem dava para correr, né? Porque realmente sempre foi muito caro. Trabalhando não dá tempo, você não tem tempo, né? E aí eu acabei, né? Fazendo outro caminho, né? Que foi estudar muito, né? E começar a trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar em grandes empresas. Trabalhei 25 anos aí no mundo corporativo, né? Empresas de bens de consumo, tecnologia, sempre como um executivo comercial. Então, eu acabei pegando muita experiência, né, em negociações, enfim, em contratos e parcerias, né? Mas assim, como eu tinha falado também, né, desde a infância frequentando os autódromos, né? Mas assim, muito mais como sempre como espectador. E aos poucos eu comecei para dentro do box, né? Eu comecei a viver aquele ambiente, né? Acabei pulando ali a pista, né, da arquibancada para o box e comecei a fazer muitas amizades, né, ao longo de vários anos. Eu tive um primo também que foi chefe de equipe da Stock Car, né, então facilitou, né, assim, o conhecimento de algumas pessoas, né, que eu, enfim, sempre que tinha oportunidade, que ele me convidava, que tinha a condição de ter uma credencial, né, que eu pudesse entrar, sempre aquela briga, né, para ter uma credencial, então enfim, era um sonho para mim estar ali. Isso né, quando jovem, depois eu fui fazendo amizades, fui frequentando cada vez mais. Até conhecer o Rodrigo Elal, né? Rodrigo Elal, piloto da Woodstock Race, mais ou menos uns 3 anos e 4 anos, 3, 4 anos. E de verdade, eu cansei de ver o Rodrigo em 5 anos de categoria, conquistou 3 vice-campeonatos. E assim, a história do Rodrigo foi um motivador para algo que eu já estava apto a fazer, né? Então, o que acontece? O Rodrigo Elal sempre ali batendo na trave, 3 vice-campeonatos e o motivo era um só. Sempre faltava orçamento, sempre faltava equipamento. Aí existe uma diferença entre você ser o dono do seu carro ou você alugar o carro de uma equipe, né? Nessa época, até final do ano passado, ele era dono do próprio carro. E isso traz um custo realmente maior, né? Talvez, né, eu te explique melhor, mas enfim, não só para você entender. E aí eu falei, puxa, de novo, né? Agora no final de 2020, outro vice-campeonato. Ele chegou líder, né? Na última etapa, né? Do campeonato da temporada de 2020. E aí eu tive uma conversa assim muito breve, né? Lamentando, né? O que tinha acontecido. Já era quase Natal, né? Foi dia 20 de dezembro, né? Agora de 2020. E aí, assim, por obra do destino, a gente acabou estando na mesma cidade nas férias, né, em janeiro, né, entre temporadas aí. E ele falou: vem aqui, né, eu tô aqui com a minha família, você tá com a sua, né, vamos juntar todo mundo aí, vamos passar um dia juntos e tal. E passamos, conversamos e nem tocamos no assunto, né, porque a gente não tava ali para isso. Mas no final da noite não tem jeito, né, a gente acaba falando assim: puxa, mas escapou de novo, né. E aí eu fui assim, num ato, né, que nem eu mesmo tinha pensado, planejado, eu falei assim, cara, olha, talvez eu seja, né, o complemento que falta para você. Tenho muita experiência, né, corporativa, já tinha atuado, né, no mundo empresarial com alguns projetos, estava no momento, né, inclusive em um deles. E eu falei para ele assim, falei, olha, se você quiser, eu falei assim, dá para a gente fazer um trabalho nesse sentido de eu te empresariar e da gente tentar fazer melhor.
Então, ele não pensou duas vezes, ele aceitou na hora e falou assim, então, estou disposto a fazer isso, né? E aí a gente começou esse ano de 2021, ainda sem saber, né, que a gente ia ter tanto problema de novo, né? A questão da pandemia, enfim, dos problemas aí da interrupção das provas. Mas ele já tinha se planejado muito, né? Tanto que ele se desfez do carro dele, e aí a gente passou a alugar, né, um carro da Big Power, né, que é uma das principais e mais competitivas equipes da Woodstock Race. O ano começou melhor, né, porque nós buscamos patrocinadores antigos que ele tinha, fizemos novas propostas, passamos a alugar o carro, e aí ele não precisa mais se preocupar com a questão de equipamento, porque isso fica a cargo da equipe, né, que são profissionais engajados, especializados para manter o próprio carro. E aí, a partir disso, começamos com muito mais força, com um carro novo. O Rodrigo vinha, o carro dele que já tinha 5 anos de uso, então ele passou a ter um carro novo, com equipamentos de ponta, e isso já está fazendo toda a diferença, né? Hoje ele já aconteceram duas etapas nesse próximo domingo agora, né? Do dia 25 de julho, né? Vamos para a terceira etapa. E o Rodrigo está na liderança do campeonato, é um dos principais favoritos para o título, né? E aí ele está com 18 pontos de vantagem, né, do vice-líder. Então, assim, é sinal que a gente, né, estamos Está trilhando caminhando. por um bom planejamento e executando, né? Então, eu me sinto muito honrado com isso, né? Lógico que outras oportunidades vão surgindo, porque você tem que estar no meio, né? Tem que estar no meio. O próprio Marcelo Bambino também é uma outra possibilidade, né? Outros contatos também. Então, lógico, para mim, né, estar no meio do automobilismo, que é o que eu amo, né, e atuando profissionalmente dentro, né, do automobilismo, sem dúvida maravilhoso. Então, mas eu já tinha um network muito bacana também, mais lógico na categoria, né, na Woodstock Race, na Opala 250, a parte diretiva também da categoria, mas assim, é maravilhoso estar ali no meio, aí você acaba conhecendo outras categorias, porque dentro daquela etapa existem outras categorias também, né? Então você vai abrindo o leque, né, de conhecimento de várias pessoas. Então eu achava que era muito inacessível, né? As pessoas eram muito fechadas no esporte elitista, né? Só que a dificuldade sempre foi grande. Hoje, eu diria que o automobilismo não é tão elitista assim, né? Existem muitas pessoas que com muita dificuldade, mas conseguem realizar e põem um carro para correr. Então, esse papo de esporte elitista está por fora, é ultrapassado. Independentemente do mais simples aos pilotos mais respeitados e graduados, né, do país, depende da pessoa, isso que eu quero dizer, né, e não do nível social, né? Então, Se assim, as você pessoas, tiver as pessoas são talento, sim acessíveis, né? É só, lógico, é o fato de você saber respeitar o espaço, o momento, né? Lógico que você não vai ali querer conversar com o piloto quando ele está vestindo o capacete para entrar no carro, não é o momento, né? Mas, assim, durante os treinos de sexta, depois da classificação do sábado, cedo no warm-up, né, por exemplo, na manhã do domingo, bem antes da prova, ou depois que a prova acontece, ou lá no pódio, tem os momentos, né, certos de você chegar e conversar, né, com os pilotos, com os chefes, donos de equipe, mecânicos. Eu converso com as pessoas dos níveis mais variados, porque é como a gente fala, né? O automobilismo é o esporte individual mais coletivo que existe, né? Então, realmente, isso sem dúvida é uma máxima e é uma realidade também, né? Então, por isso que eu acabei, né, juntando
o amor, né, e uma necessidade, e me tornar empresário do automobilismo. Estou muito feliz, contente. Realmente tem um caminho muito grande, né, que dá para ser percorrido, novas possibilidades sempre surgem, e eu estou à disposição também, né, para outras pessoas que quiserem, né, optar também pelo meu trabalho, enfim, né, pelo menos que a gente bata um papo, porque eu estou trazendo essa experiência corporativa para dentro do automobilismo e dá super certo. Na verdade, pessoas negociam com pessoas. Aí é uma questão de você ter um produto e alguém que tem um investimento, você juntar os dois interesses em prol de uma divulgação, de um destaque, de um lugar maior que todos querem chegar de alguma maneira, seja empresas, pilotos, equipes, né? E, enfim, eu acho que o empresário ele está no meio disso tudo para tornar isso possível, né? E participando do meio onde gosta, né? Que bom. Então, você não conseguiu fugir, né, do automobilismo, não teve jeito, foi fisgado mesmo. Olha, eu acho que estava escrito, viu? Acho que o meu amor sempre foi tão grande que eu não acho que Deus, né? Você Como acho que acabou não, né? entrando, querendo ou não, você entrou. Com certeza Deus traçou esse presente, né, do destino para mim aí. E com muito orgulho, satisfação, com muito amor, eu abracei a causa aí e essa realização aconteceu. Que bom, que bom. Cada categoria costuma ter um valor mínimo de investimento. É. Agora vamos falar de valores. Quanto custa competir em alguma das categorias do automobilismo? Vamos começar pelo kart, porque todo piloto tem que iniciar no kart, né? Pelo menos é o início do automobilismo, é o kart. Então, você sabe o valor? Você sabe me dizer o valor do kart? É uma coisa que assim, né? A gente tem até fácil, né? Aqui eu tenho uma lista constante comigo aqui, porque a gente sempre precisa se atualizar, né? Em relação a valores, porque falar com o empresário é sempre a questão do quanto custa, quanto, né, vai ser o orçamento, como a gente vai pagar essa conta, né? Então a gente precisa, né? Quem empresaria no meio tem que ter essa noção. Muito bem, como você falou, o kart é sem dúvida alguma a porta de entrada, né? Tanto no nível em relação a valores, né? Quanto também em relação ao aprendizado, né? O kart é a maior escola que existe. De novo, voltando ao Ayrton, né? O Ayrton Senna, ele dizia que a categoria que mais se assemelha ao Fórmula 1 é o kart. Por quê? Porque as reações são rápidas, é um carro de corrida muito rápido, né? Muito leve, e as reações são rápidas, então, sem dúvida, ele acaba sendo uma escola. Quem passa pelo kart tem uma vantagem, sim, competitiva, né? Não tem jeito, tem sim. É obrigado a passar pelo kart? Não, não é obrigado a passar pelo kart, mas vamos dizer, garotos que sonham, né, ou têm a possibilidade, o sonho de chegar a categorias internacionais, a Fórmula 1, Fórmula Indy, quando ele começa no kart, porque vai começar, e também para começar a criança, só tem o kart como opção, né? Então, acaba sendo uma grande escola, né? Olha, varia muito, viu, Alexandra? Porque você tem tanto como a gente estava falando, o kart indoor, né? O kart outdoor. Então, você vai num kartódromo, você pode alugar um kart, né? Lógico que o primeiro contato acaba sendo esses karts de aluguel, né? Que acaba sendo assim esse mais recreativo, no primeiro contato. Para crianças também é uma boa, né? Meu filho mesmo, né? O Rafael tem 7 anos, então o bichinho já picou, né? O Rafael, o Rafa Aí você já leva ele lá no kart, no já quer kartódromo. ser piloto. Então, com essa pandemia acabou não dando, né? Ele tem 7 anos, a categoria cadete começa com 8 anos.
Campeonato, assim, categoria, né, oficialmente, né, falando, a categoria cadete, a idade inicial é com 8 anos. Mas ele, ainda esse ano, ele faz aniversário só em fevereiro, né, do ano que vem. Então, ainda com 7 anos, eu vou ver se esse ano ainda ele tem o primeiro contato, e assim, é por aí, né? Lógico que depois, vamos dizer, a pessoa, a criança, né, gostando, ela passa nos mesmos cartódromos, tem karts profissionais, né, karts que já se assemelham a karts de categorias profissionais, com mais potência, e aí você começa com esses aluguéis, né, desses cartódromos, né, até chegar ao ponto que você fala assim, pô, é interessante eu entrar numa equipe que compete, né, nas categorias de kart, ou vale a pena eu comprar um kart? Inicialmente, eu diria que seria mais interessante você fazer parte de uma equipe, né, para poder dividir esse orçamento. Então, isso depende muito, Alexandra. Hoje, por exemplo, um piloto ele pode começar, né, num campeonato aí, pagando, por exemplo, R$ 2.500 por corrida. Existe a taxa de pista, existe a questão dos investimentos com a própria equipe, combustível, jogos de pneu, peças, né, de motor. Aí tem, lógico, né, acaba tendo desgaste de equipamento individual, né? Se bem que você faz uma vez no ano, mas se você dilui, se você parcela esse valor, então tudo acaba sendo um custo. Mas, lógico, se você entra no Campeonato Brasileiro, aí as cifras sobem bem mais, né? Então, facilmente você pula para 5 mil, 10 mil. Pilotar em alto nível no kart, ninguém pode se iludir. Se você vai investir numa estrutura, tem pilotos que têm caminhão próprio para levar mais do que um chassi, mais do que um motor, todo ferramental, equipe. Você tem o custo da equipe também, alimentação. Então, assim, é o que eu costumo dizer. Uma coisa é o orçamento técnico, a outra coisa é um orçamento da staff do piloto. O que é staff do piloto? Por exemplo, eu sou uma staff do piloto, né? Ele precisa considerar, o trabalho de um empresário, ele precisa considerar quem ajuda numa rede social, ele precisa considerar o transporte, o translado dele, né? Se você fala assim, poxa, mas eu só piloto na minha cidade, né? Em cartódromo, em autódromo da minha cidade. Tá bom, mas existe um translado, né? Ou você vai, ou você precisa levar seu carro, né? Ou você paga para uma equipe, né? Para alugar um carro, e aí tá tudo incluso. Em equipe, você paga uma taxa por mês. É isso que eu quero dizer. Vamos dizer, R$ 2.500 é um custo aí médio para você poder correr com um kart que não necessariamente seja seu. Quando você passa, por exemplo, eu vou comprar meu kart, aí tudo vai subindo, né? Só a aquisição de um kart hoje, quase que R$ 20.000 nessa média, né? Um pouco mais, menos, depende se é equipamento importado ou não. Só que não para por aí você tem combustível, você tem pneu, você tem as peças, né, de manutenção, você tem equipe, você tem alimentação, você tem taxa de pista. Então, assim, é um pouco complicado a gente cravar no kart, né? Mas você consegue começar aí 2.500 por por competição, corrida. no caso. Por Por corrida, no final de caso. semana. Por final de Final semana. de semana. Então ele vai treinar na Então, sexta, vai ter classificação e corrida no sábado, corrida no domingo também, eventualmente, depende do campeonato. Mas inicialmente, para você fazer parte de uma equipe, né? Ainda que o kart não seja seu, esse é um valor inicial. Não necessariamente o kart precisa ser o primeiro caminho, né? Se alguém falar assim, não, eu vou pular o kart, eu vou direto para uma categoria turismo, né? Que é como o carro de rua ou os carros Fórmula, né? Existem hoje algumas categorias escola também, que são carros de Fórmula, né? Fórmula, para quem não sabe, são os monopostos, né? Mais ou menos como aquele desenho de carro da Fórmula 1, da Fórmula Indy, né? Onde o piloto vai no centro do carro, tem
o aerofólio, o spoiler ali na frente, é um monoposto, né? Então, existem algumas categorias de Fórmula que são bem acessíveis hoje, que também são categorias iniciais, ou as categorias turismo. O melhor daí é buscar um curso de pilotagem, existem algumas opções, em Interlagos mesmo existem algumas opções, né, como o Roberto Manzini, a Alp, né, algumas outras escolas, mas essas são muito conceituadas. E você vai pagar em torno de 5 mil, podendo chegar a 10 mil reais, dependendo da quantidade de aulas práticas, né, que você também vai fazer, enfim, né? É uma questão de negociar, de tratar com cada escola de pilotagem. Mas pelo menos aí você já sai com um certificado, né? De piloto de competição, né? Que é o PC, né? Que é a primeira graduação, né? E a partir daí você vai para piloto graduado de competição, que é o PGC, o PGCB, né? E depois o PGCA, progride para o PGCA quando você já tem mais experiências, né? Algumas vitórias, tem alguns critérios, né, de avaliação. E depois tem a licença Master, né? Que lá na frente, aí você já está apto a participar de qualquer campeonato nacional, até alguns campeonatos lá fora, a própria Stock Car também exige uma licença Master, né? Que é a licença AAA, né? Vamos dizer assim. E aí sim, mas para chegar lá, aí você precisa ter destaque no automobilismo, tem que ter muita experiência, quando não, ou vice-campeonatos, né, tem que ter algum destaque ou títulos, né, não é só a questão da graduação de curso, né, você tem que ter tempo de experiência e algumas conquistas também. É um caminho longo, né, lógico, precisa de um certo investimento, mas é aquela história. Você pode até juntar um dinheiro para começar. Você pode até ter uma grana, alguma empresa que você conheça, algum empresário, alguém que possa apoiar, que você possa você mesmo buscar, para te ajudar a pagar os custos, né, do automobilismo que variam muito de categoria para categoria. Ou você pode procurar um empresário também que te ajude, né? Que esteja no meio, que tenha um network, né? Maior, mas assim, mesmo o piloto, ele precisa estar no autódromo. Tem que ir, sabe? Tem que ir. Quem não é visto não é lembrado. Lógico, né? Isso vale mais para mim, né? Nesse caso de quem não é visto não é lembrado, mas o piloto, ele precisa ir conversar com outros pilotos, vai numa categoria que mais interesse, né? E falar assim, olha, essa categoria é legal, como que por exemplo, a ideia de orçamento, quanto que você gasta, quanto que a equipe cobra, como que a categoria funciona, é uma boa categoria, os critérios das classificações do próprio campeonato são bacanas, como que é a pontuação do campeonato, procure as diretorias também das categorias, eles são totalmente abertos a receber novos pilotos, porque isso é interessante, é ótimo, né? Para que tenha mais um piloto, mais um carro no grid. Então tem que ir, sabe? Tem que ir, é acessível sim, é só chegar no portão do autódromo, dizer que quer ir para o box, que quer estar interessado em correr, e você consegue sim ter acesso aos boxes, aos pilotos, às equipes, aos dirigentes de categoria. E a partir daí você tem ideia assim dos custos, né? Mas você falou 2.500 por corrida. Quantas corridas tem num ano? Alexandre, isso varia muito, né, conforme cada campeonato, né? Você tem a Copa São Paulo, por exemplo, de kart, né, que tem corridas diversas, porque assim, dentro de cada categoria existem as subcategorias, né? E existe também a abrangência daquela categoria. Por exemplo, se é uma categoria paulista, se você vai correr um brasileiro, né?
a gente está vivendo um momento que eu não tô, esse ano eu não estou me arriscando muito em dizer assim, quantas corridas tem, porque todas as categorias esse ano estão com um número de corridas restritas, né? Por que isso? Porque nós tivemos muitos meses parados, assim, não teve corrida, né? Não teve nem corrida com portão fechado, como estamos nesse momento, né? O público está proibido infelizmente, né, acompanhar de dentro de autódromo, de cartódromo, as corridas. É só o pessoal de serviço, como a gente fala mesmo, né? Pessoal de box, por exemplo, quem é um profissional, né, de atuação na área, por exemplo, eu também estou podendo ir, mas com ressalvas, né? Não são todos os autódromos, nem todas as categorias que estão permitindo nem que o empresário vá, às vezes é só gente de boxe mesmo. Então, o que aconteceu? Nós E tivemos um tem que, achatamento. tem que Nós fazer tivemos também o teste, né? De isso, ainda Covid, tem que fazer o teste do Covid, né? apresentar a carteirinha se tomou a vacina, né? Exatamente. São assim, se você tem o teste negativo de Covid, aí você recebe uma pulseira, né? E aí sim você pode entrar nas dependências do autódromo ou área de boxe, né? E, assim, a gente até que se sente bem, né, seguro em relação a isso, porque eu acho que assim, também não vamos entrar na questão política, mas eu não concordo nem com a questão das vacinas nesse sentido, porque as vacinas também não garantem 100% que você não contrai a doença. Então, eu acho que o teste, né, prévio, antes de você, né, ou entrar É no mais eficiente até. exatamente, porque aí ele vai atestar, né, na hora ou na semana que você está saudável, né? Então eu confio mais no teste do que na vacina, né? Infelizmente é uma realidade, infelizmente é isso. Então a gente está tendo um ano atípico, né? A Woodstock Race mesmo, geralmente tem 7, 8 corridas, né? Já teve anos anteriores que teve 9 corridas durante o ano. Esse ano aqui vai lutar para ter 6, e ainda assim está uma briga danada para conseguir datas, porque além de ter um achatamento, né, e todo mundo, todas as categorias têm menos tempo, né, para fazerem as suas etapas de campeonato, né, na temporada, ainda no caso de Interlagos vai ter a janela da Fórmula 1, né? O autódromo praticamente fecha 2 meses ali para primeiro preparar o autódromo, né, adequar o autódromo para a Fórmula 1 e depois até acontecer a etapa da Fórmula 1, até desmontar, né, todo o equipamento da Fórmula 1 e depois voltar em condições de novo para receber os campeonatos regionais, nacionais. Então fica muito complicado, principalmente, né, para as etapas do Campeonato Paulista. Agora, no kart, você vai ter, no mínimo, aí umas 10 etapas no ano, né? Podendo até ter mais, né? E tem provas também que você tem campeonatos que tem equipes, né? De pilotos, né? Que dividem uma determinada quantidade de karts. Então, não necessariamente o piloto corra todas as corridas da sua equipe, né? O kart tem muito disso, né? Tem uma quantidade de pilotos de uma determinada equipe, mas tem menos kart do que pilotos. Então existe um revezamento. É bom também porque a galera também não tem não tem tanta dificuldade ou tanta obrigatoriedade, né, de investir em mais corridas do que realmente teriam que fazer, né, que investir. Mas assim, Entendi. aí a questão é crescente, né? Você me perguntou de outras. Você tem, por exemplo, a Fórmula V, né? Que é uma outra categoria escola, e aí a gente já está falando em carros que também são carros onde o piloto começa, né? A experimentar uma categoria saindo do kart, ou que seja a primeira categoria. É um monoposto, né? A Fórmula V um monoposto que não tem aerofólio, que não tem spoiler, é justamente para que o piloto
tem a condição de se testar mais realmente, né, com um carro um pouco mais no limite. A Fórmula V é seria uma categoria teste. Já a categoria turismo já compete, já é uma categoria de competição, é isso? Não, é que a Fórmula V é um carro monoposto pequeno, um carro do tipo Fórmula, né? Só que ele realmente é um carro menor, ele é feito, né, a categoria ela foi desenvolvida, ela foi criada para ser acessível, para ser uma categoria escola, né, vamos dizer assim, onde o piloto vai ter experiência de pilotar um carro de Fórmula mais lógico, né, com uma situação de potência menor, né, de investimento menor também, até porque o piloto em início de carreira, há quem tenha, né, condições de bancar sozinho, né, um pai, um patrocínio, mas para quem ainda não chegou lá, até porque está aprendendo, né, é bem acessível, né, então você tem valores aí que um final de semana completo você vai ter, por exemplo, um investimento de aproximado de R$ 6.000. Só que são 2 etapas com 4 corridas num final de semana, com muitas sessões de treino, com 2 classificações, com 2 etapas, com 4 corridas. Então, quando você dilui, o automobilismo se mede o custo dessa forma. Tá bom, eu tenho um custo X. Tá, mas quantas corridas eu vou ter no final de semana? Quantas etapas eu vou ter no ano? Então, é dessa forma que a gente justifica. É claro que para um patrocinador, ele vai querer saber do custo por etapa e quantas etapas tem no ano, para ele saber se ele vai ter que investir 60 mil, 100, 200, 500, 1 milhão ou 3 milhões. É isso que vai importar para o investidor. Mas Claro. é que eu costumo dizer, né? Cada categoria tem um nível de empresas para patrocinar, né? Então você tem vários níveis de hierarquias, né? De níveis de categoria com vários valores. E nós temos, né, na iniciativa privada, empresas que são micro, médias, né, pequenas, médias empresas, né, que às vezes a pessoa, o piloto conhece o dono, a família, o amigo, né, às vezes a oficina mecânica do bairro, uma loja de magazine também na região, enfim, né. Então você tem patrocinadores menores para categorias menores. E você tem, por exemplo, né, empresas do ramo de petróleo, laboratório farmacêutico. Aí você, né, Aí tem já tem essas. dinheiro. Aí você vai ter nessas empresas condições, né, de trabalhar com eles um projeto de uma Stock Car Light, de uma Stock Car, de uma Copa Truck, né? Então, Quanto custa uma Stock, Stock Car, uma Stock Car Light? Uma Stock Light ou uma Stock Car? só para você ter uma ideia, categorias como a Woodstock Race, a Copa HB20, talvez a, O Stock Race a é Fórmula, aqui. a Fórmula Delta, a própria Sprint Race, você vai ter um custo médio aí, em todas essas categorias que eu falei, cerca de 30, 35 mil reais por etapa. Geralmente, uma quantidade média aí de etapas são 8 etapas por ano, 10. E a maioria dessas categorias é de rodada dupla, ou seja, cada etapa tem 2 corridas. Então são 16 corridas no total no ano. Se você dividir isso daí por corrida, né, não é também nenhuma loucura assim. Lógico, né? Você podendo ter num carro 3, 4, 5 patrocinadores ou mais, né? E o patrocinador também. Em cada categoria, né, desde o kart até a Stock Car, né, que Stock hoje é a categoria principal, maior, né, do automobilismo brasileiro, é mais de um investimento maior também.
Você tem patrocinadores pequeno, médio, grande e master, né? Para você dividir o espaço do carro conforme o investimento de cada empresa, né? Então, hoje, para você pensar em categorias como, por exemplo, as três aí que mais se destacam hoje, que é a Copa Truck, a Stock Light, a Stock Car, você tem na Copa Truck, por exemplo, uma equipe menor, um investimento inicial de R$ 300 mil por corrida, né? Já andando ali na média, né? Você vai ter uns R$ 500 mil, aliás, desculpa, R$ 300 mil ano, né? E R$ 500 mil, né? Uma condição um pouco melhor ano também para você andar aí no meio ali de um pelotão. Mas a gente sabe que as equipes de ponta, né? As equipes de ponta da Truck, você tem um investimento aí de 1 milhão, né? Perto de R$ 1 milhão. Já a Stock Light é bem parecido com isso, puxando um pouquinho a mais no mínimo. Então, as equipes menores começam aí nem 700, 750, mas 800, 850 mil reais ano, né? E as equipes que têm mais carros, que têm um pouco uma estrutura, que andam mais na frente, não necessariamente também, é um pouco relativo. Quando você chega na Stock Light, por exemplo, você tem equipes que têm um orçamento aí de 850 mil que andam praticamente junto com equipes que cobram 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Mas aí, a partir daí, na Stock Light, a motivação é a premiação. Para o campeão recebe 1 milhão e 200 mil. Só que não é, por exemplo, em dinheiro. Ele ganha 1 milhão e 200 mil para que ele possa investir na temporada seguinte, para que ele tenha um incentivo, por exemplo, a subir para a Stock Car. Isso realmente é um motivador, né? Sem dúvida alguma. Por que um motivador? Porque uma Stock Car, ela começa em 2 milhões e 100, 2 milhões e 500, né? Podendo as equipes mais que têm um orçamento mais robusto, né? Chegar a 3 milhões de reais ano, né? Então, realmente é bastante, né, dinheiro em termos assim nacionais, né? Como a gente estava falando, por isso que existem as empresas de petróleo, laboratório farmacêutico, enfim, entre outras aí, mas a gente está vendo uma concentração muito grande, né, desse tipo de segmento nas equipes da Stock Car. Então, por isso que eu citei aí mais para a gente fazer uma associação aqui de ramo, né, de segmento de empresa que tem investido no automobilismo. Então, mas aí a pessoa na Stock Light, ela só ganha o valor do prêmio para investir na categoria, ele não recebe mais nada? O automobilismo nacional hoje, ele é um pouco ingrato em relação a isso, né? Hoje são, até mesmo na Stock Car, está ficando cada vez mais raro o piloto que corre por contratação. Então, por exemplo, eu sou um piloto, já tenho a minha graduação, né, para correr na Stock Car, passei por várias categorias de base, né, várias categorias até chegar na Stock Car, sendo campeão em todas. Tenho um patrocinador que, vamos dizer, banca, né, entre aspas, o meu primeiro ano na Stock Car. No segundo ano, provavelmente, aí tendo um bom desempenho, vamos supor, tá? No campo hipotético, o que um piloto precisa para receber um salário hoje, né? Então, vamos dizer que ele chega no primeiro ano e já faz bonito na Stock Car, né? Chega numa equipe ali de média para grande, mas desempenha bem. Aí sim, né? Uma das principais equipes ou uma determinada equipe dentro da categoria fala assim: ó, Jairo, eu quero que você seja o nosso piloto.
eu acredito em você, você mostrou talento na sua trajetória, você tem tudo, o teu perfil, né, que a gente precisa, você é um cara técnico, você acerta bem carro, você é competitivo, você é arrojado sem deixar de ser técnico, você é um cara, você é o bom, né? Quero que você corra aqui. Aí cabe ao piloto empresário negociar e dizer assim, tá bom, mas para eu ir para a sua equipe, eu vou ter que, né, vou cobrar um salário, ou tá na hora de eu receber um salário. Aí sim o piloto vai por contratação, aí ele recebe para correr. Quando o piloto Ah, chega tá. nesse estágio, a gente diz que ele não só é um profissional, mas é um profissional já de sucesso. Porque você não Entendi. pôr a mão no bolso no automobilismo e ainda receber salário, é aí uma situação privilegiada. Aí você vai dizer assim para mim, poxa, mas nenhum piloto ganha, né, dinheiro, todo mundo paga para correr, todos os patrocinadores de todos os carros, de todas as categorias, só para cobrir orçamento? Não, lógico que não. Mesmo que você corra numa categoria escola, como a gente falou, kart, Fórmula V, você pode ter Race Cup, né, que é uma categoria que corre só com Celta, você pode ter marcas e pilotos, você pode ter o Stock Race. Se você tem um orçamento, por exemplo, como a gente falou aqui, de 20 mil reais, vamos chutar, vai, um valor de 20 mil reais por corrida, se você fecha um grupo de patrocinadores que está te pagando 30, 35, 40, vai te sobrar 10, 15, 20 mil a mais por corrida, para que o piloto tenha isso de sobra, vamos dizer assim. Só que não é só para o piloto, aí tem, vamos dizer, eu estou trabalhando com um piloto. Então tem o percentual, né, meu de trabalho ali com o piloto, tem o salário do piloto, tem, como eu falei, a staff do piloto, se o piloto precisa viajar, se o piloto tem uma estrutura pessoal, né, por exemplo, para poder desempenhar o seu trabalho, enfim, hotel, passagem aérea, translado, né? Às vezes tem gente de fora que corre em outra região do país. Então, você precisa fazer dos patrocinadores uma sobra de orçamento para que realmente você tenha essa situação de ter um salário, né? Porque eu falei, é Entendi. muito raro um piloto que não precisa se mexer para correr atrás de patrocínio. Existem pilotos assim, né? Não precisa não citar nomes, lógico, mas ele falou assim, olha, vem aqui correr né, com o meu carro, vem aqui na minha equipe, a equipe tem o patrocínio, né? Tem Hum, equipes que já acertam, né, com patrocinadores, então o patrocínio ele é cativo, né? Ele já faz parte, né, daquela equipe, porque já com o dono da equipe, né, e os proprietários da equipe, os dirigentes, né, daquela equipe, ele já faz o investimento, já faz um planejamento e aí sim, patrocinadores e equipes buscam o piloto com aquele perfil, com aquela qualificação. E aí o piloto não precisa fazer nada, ele leva um macacão e um capacete para correr, né? E recebe dinheiro, né? Ele recebe o é. dinheiro para Aí para chegar nesse desempenhar. nível demora. Demora porque não é só, né? Como eu falei, a questão do talento em si. Até você ter a graduação para chegar numa Stock Car ou numa Copa Truck, você precisa ter uma certa história, né? Lógico, né? Existem os pilotos que não dependem da questão dinheiro para correr? Tem, lógico que tem, muitos, né? Não são poucos também, né? Tem piloto empresário, né? Que tem a própria empresa e vai lá como um hobby, né? Que se diverte, né? Ah, enfim, tem o pessoal que realmente batalha para ter patrocínio, mas vem se destacando, vem fazendo sempre um bom trabalho, mas ele precisa de tempo, né, para poder mostrar, né, o talento que tem e pular de uma categoria para outra.
Ele começa no regional, depois vai para uma categoria nacional, ele passa a ter um nome mais conhecido nacionalmente no meio, né, do automobilismo, e a partir daí, sim, ele vai se graduando até poder ter até a carteira de piloto, né, Entendi. graduada para chegar nessas categorias nacionais. Agora, eu só me tiro uma dúvida, o Old Stock Race, o valor é mais baixo, então? Então, por incrível que pareça, tanto o Old Stock Race quanto a Mercedes-Benz Challenge, eles têm um orçamento um pouco parecido, tá? Lógico que o Old Stock Race tem um valor ligeiramente menor, mas você vai dizer assim, poxa, mas você está comparando um Opala com um Mercedes, né? Mas por incrível que pareça, tem uma situação que explique, né? Que justifique uma categoria e tem uma explicação que justifique a outra categoria. Por exemplo, né? E que razões são essas? Quando você fala no Opala, você fala assim, poxa, mas é um projeto antigo, é um carro que não produz mais. Mas é justamente por isso, né? Tudo no Opala é caro, né? Se você pegar um Opala de rua, um Opala de colecionador, é impressionante. Porque, assim, as peças são caras, né? Já existem peças similares importadas que você pode usar. Lógico que existe uma limitação de regulamento, né? Sempre respeitando o regulamento. Mas, assim, acaba não sendo uma categoria com um valor tão acessível quanto poderia, deveria ter, porque o modelo do carro é mais caro. Então, é uma categoria que usa pneu radial, não tem parafernália eletrônica, não tem telemetria, é um carro que é na raça mesmo, né? Então, quem corre hoje no Stock Race, sinceramente, está apto a correr em qualquer categoria, né? Colocando um pouquinho do meu jabá aí, né? Por isso que o Rodrigo Elau é um piloto que está muito preparado para ele subir de categoria, né? Então, nós já temos um projeto e já conversas também, né? Com outra categoria acima, né? Que é Stock Light, né? Que é um caminho, o Stock Car Light é um caminho natural, a gente já tem um caminho aberto lá, né, em termos assim de equipe, mas nós estamos ainda batalhando patrocinadores maiores, então a gente está subindo o nível, né, como a gente estava falando, né, o nível de empresas, o nível de hierarquia, né, de investimento, vamos dizer assim, montante, né, de importância de valores, para que a gente possa subsidiar essa passagem dele nessa subida para outra categoria. Então acaba que é uma categoria assim, muito cara, né, para que o piloto possa participar. Existe diferença de orçamento? Existe. Hoje, se você vai alugar um Opala, por exemplo, junto direto com um preparador, que é o preparador, muito preparador é dono do próprio carro, que acaba sendo um dono de equipe, você pode alugar um carro por R$ 7.000. Mas assim, é um carro que anda na frente? Pode ser que ande, né? Lógico, depende da questão de equipamento e a questão humana, né? Que é o piloto. Né? Isso faz muita diferença, como fez, né? Em relação ao Rodrigo, que não tinha condições, mas era um piloto que andava muitas vezes na frente, ou sempre pelo menos no pelotão, né? Da frente, ali nas primeiras posições, ou perto das primeiras posições, mas sempre estava ali na disputa de um campeonato, andando, né? Pleiteando o título, né? Mas é difícil, né? Hoje você tem, por exemplo, uma equipe que está habituada a andar na frente, você vai gastar uns 15, 20 mil reais por corrida, né? Se não gastar 25, depende muito, por exemplo, você faz uma corrida e o equipamento tem um tempo útil, né? Como um avião, por exemplo, né? Um avião tem ali o prontuário do avião, né? Que é o manual de manutenções, então está dizendo ali que com tantas e tantas horas de voo você tem que substituir algumas peças, fazer algumas revisões. O carro de corrida,
É muito parecido com isso, é meio que eu como uma máquina, né, numa indústria, então é a hora máquina, né? Então, depois de duas corridas, tem peças que toda corrida você tem que trocar, ou a cada duas, a cada três, né? O Então, desgaste é muito grande, né, do carro, de o corrida. carro ali anda no esforço o tempo todo, né? Ah, eu posso não substituir as peças? Pode, mas é nessa hora que você fica na mão, né? Então, isso acontecia com o Rodrigo, Exatamente. acontecia com outros pilotos. Aí, às vezes, virava discussão, tá vendo? O carro não estourou, né? Aí, quando acontecia outra corrida, o carro estourava, tá vendo como era para trocar a peça? Então, assim, quando você tem investimento, esse tipo de discussão ela passa a não existir mais, né? Esse é o melhor dos mundos, né? Por quê? Porque, né, o preparador, o dono da equipe, os mecânicos, eles já sabem, né, quais são os itens, né, do carro, de equipamento que você precisa trocar a cada corrida ou depois de quantas corridas. Então, essa é a diferença que faz, né, você ter um carro que você aluga por 7 mil, em média, ou um carro que você aluga por 10, por 15, por 20, 25, né? Ou por 15 mil, por exemplo, mas você tem uma sobra, ainda assim, você aluga o carro e você tem uma sobra para você ter algum item que você possa ter ali de reserva. Então, Então, a Old Stock Race seria mais ou menos entre uns 200 mil. 200 mil é, reais. duzentos e é, cinquenta dá menos, né? Porque não chega a ter 10 etapas, né? E às vezes, assim, por cento e exemplo, cinquenta mil. exatamente, uns 150, 180 mil. Então, quando você fala, por exemplo, né, da Mercedes, 200 mil ainda sobra um dinheirinho, né? Dá para sobrar um pouquinho. exato, é isso. Aí você entendeu e tocou no ponto certo. Mas, poxa, eu quero 30 mil por corrida. Por que que eu preciso de 30 mil por corrida? Porque eu alugo um carro, hipoteticamente, por 15 mil. Mas eu tenho mais alguns gastos, né? Por exemplo, com box. Vamos dizer que não tivesse a pandemia, que tivesse visitação no box. E aí você coloca um brinde, né? Tudo sai do bolso do piloto, não tem jeito, né? Ou do patrocinador, mas aí é verba de patrocínio. Então você tem o boné da marca, né? O boné da equipe que você pode presentear, ou você vende para fazer caixa. São várias ideias, né? O empresário também tem que ter todas essas ideias aí, né? Não, vamos vender camiseta, vamos vender boné, vamos pôr na internet, vamos montar um grupo, um perfil, né? Vamos incentivar a galera, enfim, adesivo. Capacete, nossa, tem gente que é apaixonado por capacete. Adesivo de capacete, Coleciona. boné, né? Então, boné você quer investir certo, você põe marca em boné, né? Em autódromo, né? Porque é o que todo mundo É. busca, né? E na Mercedes-Benz Challenge? Então, aí O valor chega a quanto? então, é exatamente aí que você vai se surpreender. Na Mercedes-Benz Challenger, você corre uma etapa, na média, por uns 300 mil reais. Ah, mas aí é muito próximo da Stock Light. Então, aí você vai falar assim para mim, poxa, mas é um Mercedes, né? Como é que tem quase o mesmo custo de um Opala, né? Mas aí, assim, por que que eu estou te falando isso? Porque a diferença de uma Mercedes-Benz Challenge, né? Ter esse valor até que menor, né? Para você ter um carro que, lógico, é um carro moderno, né? Com chassi outro, né? Um carro equilibrado, um carro que tem um emprego de material de qualidade, tem um câmbio borboleta, enfim, é uma série de tecnologias, né, muito maiores que não dá para comparar com uma Autostock Race, com uma Classic Cup, uma corrida de uma categoria de marcas. Só que qual que é o diferencial da Mercedes, né? Da Mercedes-Benz Challenge? É o apoio da montadora, né? Isso é muito importante.
Então, por exemplo, quando você olha a Copa Truck, só para você entender assim um critério, a Copa Truck existem equipes que são independentes, então a equipe, desculpa, ela decide, por exemplo, ter um caminhão de uma marca, sei lá, Volkswagen, ou ela tem um Iveco, ou ela tem um MAN, né? Mas ela investe, ela tem um patrocinador para montar aquele caminhão daquela marca. É diferente de categorias que andam, né, que geralmente estão andando na ponta, que são categorias que têm o apoio da montadora. Então, a Mercedes ajuda, vamos dizer, tá? Estou chutando aqui só para... Aí você tem a Volkswagen, você tem a Iveco, né? Que são equipes que são subsidiadas tecnicamente por montadoras. Então, por isso que a Mercedes, ela é uma categoria monomarca, quer dizer, só tem Mercedes, obviamente, né? Na Mercedes-Benz Challenge, e a Mercedes, nossa, aqui a categoria no Brasil Mercedes-Benz Challenge é a única categoria Mercedes monomarca fora da Alemanha. Então isso é muito interessante, né? É muito interessante e assim mostra um incentivo da montadora na categoria. Então, querendo ou não, há um beneficiamento, né, de valores. Claro que todos os orçamentos que eu falei aqui, seja do kart até Stock Car, na Stock Car até que não, né? Mas vamos dizer, até uma Copa HB20, até a Copa Truck, a Mercedes, a Old Stock Race, não dá para considerar, por exemplo, acidente, né? Quando acontece uma batida, um acidente, querendo ou não, ou é o piloto, ou é essa folga que a gente falou de patrocínio, que isso, né, que mantém ou que cobre esse valor a mais de um acidente. Então, não é só. Por exemplo, não é só você olhar para uma categoria e falar assim, custa R$ 200 mil para correr nessa categoria ano. Você pode colocar aí 350 mil reais, né? Por quê? Porque pode acontecer um acidente e se o patrocinador não cobrir, o piloto tem que cobrir. E se o piloto não conseguir cobrir, corrida que vem ele não corre. E acontece. Acontece. Tem muito piloto que passa batido de uma etapa para, né, vai correr só depois de duas, porque ele não teve condições de consertar o carro, né, de pagar a equipe, né? Então, aquela história, automobilismo é bem assim, não pagou, não corre, né? Então, não é fácil, né? Não, por Não é isso que eu fácil. falei, não é só um orçamento, né, que a categoria diz que é só pagar R$ 200 mil aqui, você, pronto, tá com o carro na pista, à vontade, pode correr, paga o combustível, paga a inscrição, pneu, tá bom. Mas eu mesmo já fui convidado. Quer participar dessa corrida? Né, disseram para mim. Eu falei, pô, querer eu queria, né? Por que você não vai? Eu falei assim, né, dá para você pagar, eu sei que você consegue pagar uma corrida. Eu falei, a corrida eu consigo. Mas se o senhor der uma estabancada aí, se alguém bater em mim e destruir o carro, como é que faz, né? Aí é um ajuizômetro, né, que a gente tem que ter realmente, porque não é só o valor da corrida, você tem que ter um certo lastro, né, como a gente fala do lastro do preço do carro, você tem que ter um lastro financeiro também, porque tem que, se você quer competir para ser campeão, não adianta. Aí é palavra de empresário, né? Não é só o piloto ali que está com aquela vontade de correr, é só isso. Não, não é. Tem muito piloto que fala assim para mim, não, mas é barato, né? 200 mil anos você faz barato assim, né? Para quem está no meio, para quem tem patrocínio. Aquela categoria que nem a Mercedes, por exemplo. Não, mas poxa, para andar de Mercedes, 300 mil, perto de uma outra categoria, né? Mas é um carro, é uma Mercedes ou uma Porsche, né? Tá bom, mas não é só isso, né? Não é só isso, porque acontece um acidente, mas aí eu não corro. Tá bom, você não corre, mas aí o meu coaching, né?
para a sua carreira vai estar prejudicado. Por quê? Porque se a gente não tiver patrocínio para subsidiar, você fica fora de uma, duas etapas no ano, dificilmente você vai conseguir, né, ponto suficiente para ganhar aquele título. Então a conta não é rasa, né? A gente tem que considerar, por isso que eu falei, uma coisa é orçamento técnico, outra coisa é a staff, né? A staff do piloto é o valor de garantia, né? De danos que você precisa considerar. Você tem que considerar aí mais ou menos uns 30, às vezes 50% a mais, ou até mais do que isso, além do orçamento mínimo da categoria, justamente para que você tenha a garantia da sua staff e também a garantia de reserva técnica, né? Para você poder consertar um carro, enfim, mesmo com o apoio da categoria, tá? Oi, meus amores. Esta foi a primeira parte da entrevista com o empresário Jairo Rocha. Se você gosta de automobilismo e quer saber um pouquinho mais sobre o mundo do automobilismo, você não pode perder a segunda parte dessa entrevista. Conto com vocês. Até breve. Tchau, tchau.